Liviane e, como vocês sabem, a gente está no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E por conta disso, hoje estamos com uma convidada muito especial. Prazer, gente. Eu sou Rafaela, sou psicóloga aqui do SESI e estou aqui na unidade de Paulista junto com essas meninas maravilhosas. Para começar, a gente queria saber um pouco mais de você, sua trajetória como profissional e como foi até você chegar aqui no SESI. Eita, vamos começar antes ou depois da graduação? Vamos lá, vamos antes. Pronto, então, na verdade, eu acho que a gente já conversou um pouquinho, né? Sim. Minha paixão sempre foi escola. Então, assim, a primeira coisa que eu pensava era em ser professora. Aí, nos percursos que a vida vai dando, eu acabei fazendo técnico de enfermagem. Encontrei no técnico de enfermagem a questão da saúde mental, né? Quando eu fui para um hospital psiquiátrico, eu me apaixonei por isso. E daí fui fazer a questão de tentar entrar numa universidade para poder fazer psicologia. E daí a gente sempre tenta em tudo, né? Então eu consegui com bolsa na Universidade Católica de Pernambuco pelo ProUni. E daí eu entrei como bolsa 100%. Aí na época foi bem difícil, assim, não tinha muita esperança, porque eram 2 vagas que tinham. E uma das coisas que eu ouvi, eu digo assim, sempre para quem eu converso sobre isso, e eu ouvi isso de uma pessoa muito querida que me disse assim, você só precisa de uma. Então, se tem 2, tá tudo bem. E daí consegui entrar, fiz a graduação na Católica. Quando eu concluí a graduação, né, no último ano a gente faz o período de estágio. E daí eu me encontrei com uma divisão. Eu gosto muito da parte clínica e também tinha uma paixão pela parte escolar, como eu disse a vocês. Então, o que é que eu fiz? Loucuras da vida, né? E eu fui estagiar tanto numa escola, quanto eu também fiz o estágio na clínica. Quando eu terminei a graduação, eu segui essas 2 vertentes também. Hoje eu sou psicóloga clínica e escolar. Então eu fui trabalhar na clínica, no atendimento, né, consultório, e também fui no local que eu fiz o estágio, eu comecei atuando como psicóloga escolar. E esse é os caminhos que acabaram me trazendo aqui para o SESI também. Hoje atuo aqui como psicóloga escolar, mas também atendo na parte clínica. Então, vamos para a primeira pergunta. Como o Setembro Amarelo precisa ser discutido nas escolas e por quê? Então, a primeira coisa é a gente entender que o Setembro Amarelo, ele é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, né? Então, a gente tem um tabu muito grande com relação ao suicídio. Muitas vezes as pessoas não falam sobre isso. E quando a gente não fala sobre alguma coisa, o que é que acontece? A situação não se resolve. Então, a primeira coisa é a gente trazer isso como uma pauta de discussão para que a gente entenda o que é que precisa ser trabalhado, como é, por exemplo, o que é o adoecimento mental, que a gente ainda tem também muito preconceito à procura de profissionais da saúde mental, como um psicólogo, visita ao psiquiatra. Dentro das escolas, a gente precisa trazer essa pauta para discussão. Então, vocês sabem aqui, a gente discute dentro de sala de aula, o professor traz as ações que vêm, as pautas sobre sofrimento, o adoecimento. As famílias também precisam ser convidadas, porque muitas vezes esse preconceito está lá dentro do ambiente familiar, né? Então, isso a gente traz para dentro da escola, porque a escola é um espaço de formação. Então, se não for dentro da escola, como é que a gente vai discutir? A gente está se formando para que a gente saia daqui com conhecimento sobre isso. E quando você chama assim os pais dos alunos, eles... Porque assim, tem muita gente que fala que psicólogo não é lá essas coisas, tem muita gente que não acredita em psicólogo, enfim. Eles, tipo, como posso dizer, tipo, eles aceitam, ou então eles procuram ajuda, perguntam mais como fazer com os filhos, ou eles simplesmente ignoram? Então, a gente tem de tudo, né? Porque são pessoas, a gente vai ter pessoas que têm a mente mais aberta e a gente vai ter pessoas que têm, às vezes, uma falta de conhecimento. Então, quando a gente trabalha com educação, o que é que a gente parte do pressuposto é que a pessoa talvez não saiba. Então, é por isso que toda conversa é sempre educativa. Então, mesmo quando a gente vai chamar os pais para uma conversa, é também numa proposta de educação. Então, a gente trabalha com psicoeducação. Eu estou ali mostrando para eles o porquê é necessário, por exemplo, entender a saúde mental e lidar com a saúde mental dos filhos. Tu falou sobre isso de ensinar a entender a saúde mental. Então, como a gente, como amigo, como familiar, como pai, como mãe, a gente pode perceber a situação de alguém, que essa pessoa está mal e que ela precisa de ajuda? Então, a primeira coisa tem pessoas que você pode não perceber de cara que não estão bem, principalmente se você não tem um convívio muito próximo.
Pessoas que convivem com você, você vai percebendo uma mudança de comportamento. Então, geralmente tem uma mudança muito brusca, porque a pessoa começa a perder interesse por coisas que gostava, né? A pessoa pode apresentar um comportamento mais apático. O que é apatia? É ficar sem interesse pelas coisas. Então, por exemplo, gostava muito de fazer determinada atividade, de sair com os amigos e agora não tem mais vontade. Quando é adolescente, às vezes pode ser mascarado com um comportamento de muito sono, por exemplo. Então, só quer ficar dentro do quarto, não quer sair, não tem interação com os amigos. Porque a gente olha aquilo que é discrepante com relação ao comportamento que é esperado. Então, por exemplo, a adolescência, o que é? Esse período de vida, de energia, de querer sair, de estar com os amigos, de estar nos grupos, de socializar. Então, quando a gente vai percebendo um comportamento que vai se afastando disso, a gente tem uma sinalização de cuidado. Choros, por exemplo, muito choro repentino. Tem pessoas que choram e não sabem nem dizer porque estão chorando. Então, quando a gente tem isso, a gente precisa ter um cuidado. E a primeira coisa é tentar ouvir e compreender o que é que está acontecendo com a pessoa. A primeira sinalização. Como a gente pode reagir isso? Tipo, ela está passando por isso, como é que eu posso ajudar ela? E com quem procurar? Tipo, os pais dela, em escola mesmo, diretor, estagiário, professor. Pronto, aí fica uma dica para vocês que lidam com outros jovens da idade de vocês, mas também para quem pode estar assistindo, né, aí nesse momento, que é a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente percebe de cuidado é acolher. Por quê? Muitas vezes a pessoa não está bem e quando ela chega para alguém ou para sinalizar ou quando a gente percebe, a primeira fala, se a primeiro momento de fala é de acusação, de crítica, né? A pessoa se fecha mais ainda. Então a primeira coisa é ter uma escuta compreensiva. Se a pessoa não está bem, eu tenho que entender que ela não está bem. A situação pode ser muitas vezes fácil para quem está olhando de fora, para quem está vivendo não é. Então a primeira coisa é tentar ouvir e tentar compreender. Então dizer que estou aqui do teu lado, vou tentar fazer isso junto com você, vou estar aqui na sua parceria e a partir daí, do momento que eu escuto e acolho, eu vou buscar quem pode me auxiliar. Então, se eu sou colega de alguém e eu sei que a pessoa está passando por uma dificuldade, eu vou trabalhar com esse colega para que ele possa procurar. Por exemplo, se é no ambiente da escola, está acontecendo alguma coisa, eu posso procurar um professor que eu tenho afinidade, eu posso vir para um atendimento, marcar para vir para o psicólogo, eu posso conversar com o supervisor, eu posso tentar articular com o pai, com a mãe, se eu tenho proximidade. Pode ser da pessoa que está passando por dificuldade ou com o nosso, desde que a gente não mantenha o segredo, o silêncio. Sim, e tipo, isso que tu falou de procurar ajuda é algo que eu acho que a gente deve bater mais nessa tecla, porque eu aprendi isso da pior forma. Eu, muito nova, eu tinha uma amiga que teve uns problemas na família dela e ela acabou desenvolvendo depressão. E a gente acabou querendo resolver isso e, tipo, escondendo, sabe? Tipo, deixa só com a gente, deixa no grupinho de amigos, não precisa falar pro pai e pra mãe. Ah, se falar, ele vai dizer que é besteira e tal. Essa questão de esconder também é algo que está presente e a gente tem que realmente falar sobre isso. Agora, falando sobre estudos. Qual que é a relação dos estudos com o Setembro Amarelo? Como que a falta de cuidado com a gestão de tempo pode interferir na vida social e mental? Então, tem tudo a ver, né? Por quê? Se eu não estou com minha saúde mental em dias, quer dizer, se eu não estou bem, isso repercute diretamente nos estudos. Por quê? As notas caem. Quando a gente, por exemplo, está num processo depressivo, a atenção da gente fica rebaixada, então eu tenho dificuldade em me concentrar, eu tenho dificuldade em manter o armazenamento da memória, então isso repercute diretamente nas notas. Em contrapartida, se eu não tenho, por exemplo, uma rotina de estudos, o que é que acontece? A gente se atropela. E no que a gente se atropela, eu posso ter uma dificuldade de aprendizagem porque eu não tenho um hábito de estudar, não paro no meu tempo para poder reforçar os conteúdos. Isso pode baixar minhas notas. E o que é que acontece? A pressão familiar aumenta, a autocobrança da gente aumenta também. E daí a gente começa a se sentir sobrecarregado, né? A gente começa a se sentir ansioso antes das avaliações e isso pode acabar contribuindo para que eu tenha um adoecimento mental. Então, principalmente o que acontece é a ansiedade, crises de ansiedade relativa a isso. Então, a primeira coisa é a gente precisa organizar
uma rotina de estudos. Para quê? A gente também tem a vida. A rotina de estudos me ajuda com isso, porque senão a sensação que a gente tem é que a gente passou o dia todo e não fez nada. Então a vida, eu estou pulando etapas da minha vida. Eu preciso ter horas de estudo, mas eu preciso ter horas de não fazer nada, horas de me divertir, momento para conversar e sair com meus amigos. Então, se isso faz parte de um planejamento, eu consigo ter um equilíbrio e manter partes importantes da minha saúde. E o que a senhora sugere para quem precisa de ajuda? Então, a primeira coisa para quem precisa de ajuda é pedir ajuda. É não manter o silêncio, né? Só que, muitas vezes, quem precisa de ajuda não tem energia para pedir a ajuda. Então, às vezes, esse pedido não vem por quem está precisando, vem pelas pessoas que estão ao entorno, que percebem que a pessoa não está bem. Então, assim, se o meu colega não consegue pedir, não consegue sinalizar, mas eu estou percebendo que não está bem, eu tenho o compromisso de conseguir ajudá-lo, de poder fazer por quem não está conseguindo naquele momento. Por isso que tem situação que a gente não pode manter o silêncio. Sim. E como está o Setembro Amarelo aqui na escola, na Universidade de Sede Paulista? Então, na verdade, todos os anos aqui no SESI, né, a gente no mês de setembro a gente tem ações. Então, não é uma coisa que fica só no dia 10. É algo que se estende durante todo o mês. E esse ano a proposta foi, de fato, que os professores estivessem junto, né? Tem várias ações acontecendo por parte dos professores que estão encabeçando. Tem também as ações que os alunos estão realizando, que é o cuidado, uma turma cuidando da outra, que tem sido muito bacana. Tem várias produções, né? De cartazes. Tem escola que o grupo de alunos invadiu secretaria, invadiu direção para poder fazer uma mensagem também para os professores, com balões, com cartazes. Então tem sido muito bonito, tem tido peça de teatro, tem tido músicas, então está partindo dos alunos, e é isso que a gente gosta de ver, que é o protagonismo dos alunos. Por quê? Não é uma coisa que só a gente sabe, né? Todo mundo sabe dos cuidados que precisa ter. A gente tem também muitos alunos que têm ansiedade, que têm processos depressivos, que eles têm propriedade de falar o que é difícil para eles. É bonito ver vocês falando e vocês se ouvindo também. Então, assim, tem sido um movimento. E esse ano a gente embasou o projeto do Setembro Amarelo em cima da obra Morte e Vida Severina, porque a perspectiva era a gente falar sobre caminhada, né, sobre uma vida que é construída, que a gente vai tecendo essa vida à medida que a gente vai vivendo, mas que essa vida é também perpassada por sofrimento, por dor, né, por perdas, mas que apesar de tudo isso, a vida é o bem supremo que vale a pena viver. Antes que termine, eu quero pedir para a senhora explicar como que os alunos fazem para marcar uma consulta com a senhora e conversar mais sobre as coisas que eles estão passando. Então, aí a gente tem várias formas, né? Voltando para cá. Tem situações em que os pais podem sinalizar que a gente precisa fazer uma escuta, que eles estão percebendo quando tem alguma dificuldade com o filho relativo à escola. Tem alunos que solicitam também, porque eles já estão percebendo que estão tendo alguma dificuldade. Tem situações em que o professor vai fazer essa sinalização quando ele percebe que está tendo algum comprometimento. Então, mas o aluno ele pode procurar supervisão escolar, a gente faz uma listagem dos alunos que a gente chama de demanda espontânea. E aí só para salientar, né, como psicóloga escolar, a gente está voltado de fato para o acompanhamento do aluno para o rendimento escolar. Então, por exemplo, nesse período agora eu tenho chamado alguns alunos, por quê? Questão de notas, porque o acompanhamento é nisso também, como é que repercute, como é que eu estou e como eu estou me sentindo pode estar repercutindo nos meus estudos, no meu rendimento. Então, se tem necessidade de um acompanhamento mais extensivo, aí o que é que eu faço? Eu faço um encaminhamento com um profissional externo, que é um psicólogo clínico, que daí inicia um processo de psicoterapia. Porque às vezes a gente precisa das duas coisas, e daí a gente vai acompanhando aqui da escola, psicólogo escolar, e externamente a pessoa vai fazendo acompanhamento clínico e os profissionais vão mantendo contato para que a gente tenha o melhor desenvolvimento do aluno. E para isso é importante a participação da família, porque a gente tem um tripé, na verdade, que é o aluno, a escola e a família. Só funciona quando estão os três juntinhos. Muito obrigada por aceitar o convite da gente. Espero que tenha a próxima
mas não com esse tema de Setembro Amarelo, mas com outros temas. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Foi realmente muito incrível, foi uma honra poder conversar com a senhora. Sim. Foi muito produtivo o episódio de hoje. Sim, gente, muito obrigada por assistir. Não esqueça de comentar e de curtir. Fique ligado nos meus próximos podcasts. Tchau! Tchau!